Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Que bom estarmos aqui nesse encontro. Mais uma vez, nós estamos vendo algumas histórias, né, do cristianismo. E hoje eu quero voltar o nosso olhar para o ano de 387, depois de Cristo. E eu quero ver um fato marcante, que foi a conversão de Agostinho. E eu quero iniciar com a seguinte frase: Senhor, torna-me casto, mas não agora. Dizia um intelectual voltado à sensualidade que flertava com o cristianismo, e também com muitas outras coisas. No entanto, depois de se entregar a Deus, esse homem não mais teria problemas para ser casto e se tornaria um dos mais influentes escritores que a igreja já conheceu. Esse homem complexo era Aurelius Augustinus, mais conhecido por nós como Agostinho. Agostinho nasceu no ano de 354, na cidade de Tagaste. Era filho de uma mulher cristã, Mônica, e de um pai pagão, Patrício, que era um oficial romano. Ao perceber o brilhantismo do seu filho, Mônica e Patrício procuraram as melhores escolas. Ele estudou retórica em Cartago e foi estimulado a ler autores latinos como Cícero. Convencido por seus estudos de que verdade era o objetivo para a sua vida, em primeiro momento ele rejeitou o cristianismo, porque via no cristianismo uma religião para pessoas de uma mente muito simples. Quando era adolescente, Agostinho tomou para si uma concubina e lhe deu um filho. E pelo resto da sua vida, Agostinho olharia para os seus dias passados em Cartago com muita aversão. Numa obra intitulada como Confissões, ele comenta o seguinte: cheguei a Cartago, onde um caldeirão de amores profanos estava chiando e borbulhando ao meu redor. O jovem incansável experimentou o maniqueísmo, que ensinava a ser o mundo um campo de batalha entre a luz e as trevas, entre a carne e o espírito. O maniqueísmo, no entanto, não conseguiu satisfazer o desejo de Agostinho, que ele tinha um desejo de encontrar a verdade definitiva. Tampouco conseguiu encontrá-la no neoplatonismo. Assolado pela própria insatisfação espiritual, Agostinho mudou-se de Cartago para Roma e depois para Milão. E ele começou a ensinar retórica nessas cidades. Em Milão, ele encontrou com o bispo Ambrósio e aprendeu que nele todos os cristãos eram pessoas de mente simples, pois aquele homem era brilhante. No ano de 387, enquanto estava sentado em um jardim em Milão, Agostinho ouviu uma criança cantar uma música que dizia: pegue-a e leia, pegue-a e leia. Agostinho leu a primeira coisa que encontrou na sua frente. E adivinha o que era? Era a Epístola de Paulo aos Romanos. E quando Agostinho leu Romanos, no capítulo 13, versos 13 e 14, as palavras de Paulo que versam sobre o refletir-se do Senhor Jesus, em vez de deleitar-se com os prazeres pecaminosos, isso tocou profundamente o coração de Agostinho e ele começou a crer no Senhor. Foi como se a luz da fé inundasse meu coração e as trevas da dúvida tivessem sido dissipadas, disse Agostinho. Apesar de Agostinho estar feliz agora com a sua vida monástica tranquila, sua reputação de cristão brilhante começou a se espalhar. No ano de 391, ele foi pressionado e acabou sendo ordenado sacerdote. No ano de 395, 4 anos após o ingresso no sacerdócio, né, a sua ordenação, ele tornou-se bispo da cidade de Hipona, lá no norte da África. Todas as controvérsias de seus dias envolviam o bispo Agostinho.
O grupo donatista, né, tinha uma grande preocupação no sentido de que o clero tivesse uma moral adequada. E sob a perseguição do imperador Diocleciano, alguns clérigos entregaram cópias das escrituras a seus perseguidores para que as mesmas fossem queimadas. Mais tarde, alguns desses traidores, conforme eram chamados, foram readmitidos no clero. Os donatistas recusaram a aceitar os traidores e estabeleceram uma igreja rival. Milhares de donatistas viviam na diocese de Agostinho. Agostinho negava a necessidade de uma igreja rival. Embora, como disse, né, pudesse existir algumas pessoas que não fossem exatamente santas na igreja, só havia uma igreja, entendia Agostinho. Os sacramentos que Agostinho definia como sinais visíveis da graça invisível não eram eficientes, né, em razão da justiça do sacerdote, mas devido à graça de Deus operando por intermédio deles. A visão de Agostinho prevaleceu e o movimento donatista nos seus dias perdeu força. Pelágio, um monge inglês, espalhou a heresia em que afirmava que a ação do homem era essencial em sua opção por Deus, uma corrente muito difundida dos nossos dias. Embora a graça de Deus tivesse o seu papel, ela não era tudo, ensinava Pelágio. Pelágio não ensinava que o homem poderia salvar-se a si mesmo, mas Pelágio negava que o homem tivesse o seu pecado herdado em Adão. Agostinho, é claro, se levantou e se opôs a essa ideia, dizendo que ninguém poderia escolher o bem, a não ser que Deus o levasse a fazer isso. É aquilo que nós vamos dizer, né, que o homem não tem a opção de escolher aquilo que é verdadeiramente bom, ou o livre-arbítrio, como assim você conhece. Na verdade, Agostinho entendia que Deus havia predestinado os eleitos, seus redimidos, e nada do que o homem pudesse fazer mudaria o decreto eterno. E no ano de 431, um ano depois da morte de Agostinho, o concílio de Éfeso condenou oficialmente os ensinos de Pelágio. Agostinho não apenas desafiou a heresia, mas também na sua obra Confissões, ele descreve a sua busca espiritual, talvez a sua primeira autobiografia verdadeiramente espiritual. E a famosa frase, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, vem do primeiro parágrafo dessa obra que eu tenho aqui no meu acervo bibliográfico. Pelo fato de os ensinamentos de Agostinho terem se tornado tão fundamentais ao cristianismo, não percebemos como ele foi original nos seus dias. Os pensamentos de Agostinho se espalharam tanto entre teólogos católicos quanto também entre teólogos protestantes. Martinho Lutero e João Calvino o citavam constantemente. Gostavam de sua ênfase na graça de Deus, na incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo. Agostinho escreveu centenas de tratados, cartas e comentários bíblicos. Sua obra clássica, intitulada como A Trindade, é provavelmente o trabalho mais conhecido sobre o assunto. Entretanto, a sua obra mais importante foi intitulada como A Cidade de Deus. Um trabalho, meus irmãos, monumental, escrito em resposta à queda de Roma diante dos visigodos. Algumas pessoas culparam os cristãos por esse acontecimento e alegavam que Roma caíra porque o seu povo rejeitara os deuses nativos. E em razão dessas afirmações, Agostinho respondeu defendendo e explicando o plano e a obra de Deus na história. Ele diz que desde Caim e Abel, sempre houve duas cidades no mundo. A cidade de Deus, que é representada pelos fiéis, e a cidade dos homens, né, que é uma sociedade pagã. Embora elas se interrelacionassem, Deus cuidará para que a cidade de Deus, a igreja, permaneça por toda a eternidade. E talvez isso faz sentido para você, porque quem pode se levantar contra a igreja do Senhor? Embora Agostinho tenha escrito no final da Era Antiga, os seus pensamentos influenciaram, né,
os pensadores, os estudiosos da Idade Média. E esses ensinamentos e essa influência de Agostinho perduraram também até a Reforma. Inclusive hoje, né, teólogos modernos, né, tudo aquilo que nós recebemos de Lutero, de João Calvino, tem como base em tudo aquilo que Agostinho escreveu. Significa que, numa última ou talvez primeira instância, aquilo que nós recebemos dos reformadores, nós recebemos de Agostinho. Então, se você é um cristão protestante, talvez com inclinações calvinistas, antes de tudo isso, certamente você é agostiniano. E nós ficamos aqui nesse encontro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe assim a sua semana. Que Deus nos abençoe.